Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática. Professor Luiz Caraú aqui novamente, trazendo um novo tema para ser tratado hoje. Hoje vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Parte 1. Vamos fazer uma pequena série sobre esse tema aqui, perfeito? Porém, antes de começar, já sabe o que eu vou pedir, então eu vou pedir logo para irmos logo para o vídeo. Vou pedir que você curta nosso vídeo, vou pedir que você compartilhe nosso vídeo, vou pedir que você comente no nosso vídeo e, acima de tudo, vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Isso para nós faz muita diferença, nos ajuda a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal matemático aqui. Perfeito, pessoal? Bom, então é isso. Sem mais demora, vamos começar logo o vídeo, mas antes temos que manter a tradição, né? Vou chamar a vinheta. Roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar nossa aula de hoje, né? Cujo tema é trigonometria no triângulo retângulo. Lembrando que essa é a parte 1 desse tema, tá? Porque é um tema um pouquinho longo, então vou falar em mais vídeos, né? Porque senão fica um vídeo muito longo, muito cansativo. Bom, mas vamos lá, né? Vamos tentar ser breves, porém objetivos e rico em detalhes. Então vamos lá, trigonometria no triângulo retângulo. Bom, então a primeira grande questão é essa palavra estranha aí, né? O que é trigonometria, né? O que é trigonometria? Bom, fazendo aqui uma definição bem suave e objetiva, né? Como nós podemos definir a trigonometria, né? Trata-se do estudo das relações em triângulos e lados e algumas extensões dessas relações nos triângulos retângulos. Mais para frente, né, a gente vai ver também, em vídeos futuros, a trigonometria no círculo trigonométrico. Mas aí já é um outro assunto, né, vai ser abordado de uma outra forma também, envolve a trigonometria que a gente vai estudar aqui, porém com mais detalhes, né, um conteúdo mais enriquecido mais lá para frente. Como nós estamos começando o ensino de trigonometria aqui, vamos ficar aqui na trigonometria no triângulo retângulo. Mas enfim, bom, fala-se muito aí no triângulo retângulo, né? Então vamos rever algumas coisas sobre ele, né? Revendo o triângulo retângulo. O que é importante saber, né, sobre o triângulo retângulo? Coisa que nós já sabemos, estamos apenas revendo, né? Triângulo retângulo, ele é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né? Tá aqui, ó, no caso é o ângulo A, perfeito? Do meu triângulo ABC aqui, meu ângulo A é o ângulo reto, que possui 90 graus. E o triângulo retângulo é o único triângulo que tem os lados que são batizados, né, que tem nomes. E os nomes desses lados do triângulo retângulo, né, de todo e qualquer triângulo retângulo, são hipotenusa, que é o lado maior, né, o lado que é oposto ao ângulo de 90, ou seja, mais distante do ângulo de 90, chama-se hipotenusa, que aqui eu chamei de A, tá? E os outros dois lados são os catetos, né? Cateto B, chamei de B, né? E o outro cateto que eu chamei de C. Então, o lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90, é a hipotenusa, e os dois lados restantes são os catetos. Só relembrando, né? Também é importante frisar, né, que no triângulo retângulo você tem um ângulo de 90 e dois ângulos agudos, né? Que no caso aqui são o ângulo B e C, ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, né? Tá aqui anotadinho. Ângulos agudos são os ângulos B e C, tá? E além do mais, nós também conhecemos uma propriedade importantíssima do triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras, né? Todo mundo já conhece também, que diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, né? Tá aqui, ó, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Ou seja, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, onde A é a hipotenusa, B e C são os catetos, né? Isso para qualquer triângulo retângulo. Perfeito? Essa revisão rápida sobre triângulo retângulo que nós já sabemos sobre ele, né? Muito bem. Razões trigonométricas. Então vamos lá, né? Como defino as razões trigonométricas num triângulo retângulo, né? Bom, então vamos sintetizar aqui, né? Para você
definir as razões trigonométricas, primeiro você tem que definir um dos ângulos agudos desse triângulo para ser analisado. Você só pode dizer as razões trigonométricas, né, se você estiver olhando especificamente para um dos ângulos agudos envolvidos. Então está dizendo aqui, né, após definir um dos ângulos agudos do triângulo retângulo para ser analisado, podemos definir as razões trigonométricas básicas, que são o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo, ok? Muito bem, né? Então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos considerar o triângulo retângulo ABC abaixo, onde nós vamos destacar o ângulo C. Ou seja, vamos olhar para o ângulo C, tá bom? Então, ó, tá aqui o triângulo retângulo. Observe que eu marquei aqui o C, né? Fiz um tracinho aqui para marcar o ângulo C. E agora eu vou escrever o nome dos lados do triângulo retângulo, que eu já sei, né? Que é hipotenusa, cateto e cateto. Bom, o lado BC é a hipotenusa, isso não tem a menor dúvida, né? É o maior lado, e além do mais também, a gente observa que é hipotenusa porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então aqui é cateto e aqui é cateto. Muito bem. Só que aqui tem o seguinte, como eu estou olhando especificamente para esse ângulo C aqui, esse cateto, por ser o cateto mais distante dele, eu vou chamar de cateto oposto. Tá? Por que cateto oposto? Porque ele é o cateto que está mais distante do ângulo que eu estou analisando. Repare que aqui a gente está destacando o ângulo C. Se eu estivesse olhando para o ângulo B, né, aí o meu cateto oposto seria esse. Né, porque é sempre o cateto mais distante do ângulo analisado. Perfeito? E como se chama esse lado aqui, esse cateto, que é o cateto que é próximo ao ângulo analisado? Nós chamamos de cateto adjacente. Então, repare, né? Agora os lados catetos que tinham nome, agora tem sobrenome, né? Então, o sobrenome oposto ou adjacente vai depender de que ângulo eu estou observando, estou analisando, tá? Se por acaso aqui eu estivesse olhando para o ângulo B, o meu cateto oposto seria esse e o meu cateto adjacente, ou seja, cateto próximo, seria esse, né? Como eu estou olhando para o ângulo C, então o meu cateto oposto é esse, que é o cateto mais distante do ângulo. E o meu cateto mais próximo, que é o cateto adjacente, é esse daqui. Perfeito? Então vamos anotar isso daí, ó. AB é chamado cateto oposto ao ângulo C, que é mais distante, né? AC, né, o segmento aqui, né, que forma o lado AC, é chamado cateto adjacente ao ângulo C, porque é o mais próximo, né? E a hipotenusa mesmo, né? A hipotenusa não tem sobrenome, é apenas hipotenusa. BC segue chamado somente de hipotenusa. Perfeito? Muito bem. Então, assim, quem quiser anotar isso daqui, né? Quiser dar uma pausa no vídeo para anotar isso daqui, é importante para a gente dar continuidade aqui à nossa aula aqui sobre razões trigonométricas, ok? Muito bem. As razões trigonométricas relativas ao ângulo C, que aqui nós vamos chamar de x, são dadas por... Bom, então olha só. Está aqui o meu ângulo C, eu chamei de x, tá? Aqui eu chamei esse lado de C, esse lado de B e a hipotenusa de A. Perfeito? Então vamos lá. Lembra que era seno, cosseno e tangente? O que são aquelas coisas ali, né? Aquilo ali é o seguinte, ó. Como eu estou olhando para o ângulo C, eu vou calcular o seno de C, o cosseno de C e a tangente de C, que no caso eu chamei de x. Então vai ser o seno de x, o cosseno de x e a tangente de x. Então vai ficar assim, ó. Seno de x. Isso aqui quer dizer, embora não tenha o O, né? É seno. Seno de x. É igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo x? Ó, é o C, é o mais distante. E a hipotenusa é o A. Então vai ficar C sobre A. O seno sempre é o cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de qualquer ângulo
sempre será o cateto oposto sobre a hipotenusa. E a gente lê isso daqui da seguinte forma, ó. A gente lê como seno de x. Então, seno de x, nesse caso, vai ser C sobre A. Ok? Muito bem. O próximo é o cosseno de x, ó. O cosseno de x é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é cateto adjacente? Aqui no caso, a cateto adjacente ao ângulo x é o B. E quem é a hipotenusa? É o A. Então, cosseno vai ser igual a B sobre A, porque o cosseno sempre é cateto adjacente sobre hipotenusa. Assim como o seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá bom? E a gente lê exatamente assim, ó, cosseno de x. Perfeito? Legal. Falta agora a tangente de x, né? O que é a tangente de x? Tangente de x a gente chama assim mesmo, TG. Tangente de x é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Olhando para o x, quem é o cateto oposto? C. Quem é o cateto adjacente? B. Então vai ficar C sobre B e a gente lê como tangente de x. Tá bom? A tangente de um ângulo sempre é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Sempre. Essas três relações aqui, nessas três razões, melhor dizendo, né? Elas nunca mudam. O seno sempre é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno sempre é cateto adjacente sobre hipotenusa. A tangente sempre é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá ok? E tem mais uma pequena observação. Uma outra forma de calcular a tangente. A tangente de x também pode ser dada por seno sobre cosseno, que também resulta em C sobre B. Ó. Tangente é C sobre B, né? Ó, tangente de x igual a C sobre B, não pode dar diferente, né? Então, a tangente de x também tem essa segunda maneira de se calcular. Perfeito? Perfeito. Bom, a gente entende melhor mesmo quando a gente faz uma aplicação, né? Então, vamos fazer uma aplicação aqui para entender direitinho essas razões trigonométricas aí. Exemplo 1. Dado o triângulo retângulo abaixo, determine seno de x, cosseno de x, tangente de x, seno de y, cosseno de y e tangente de y. Então, eu tenho 6 itens, né? 6 itens para calcular e está aí o meu triângulo. Vamos começar pelo x, né? Vamos começar calculando o seno de x. Vamos seguir essa ordem aqui, tá bom? Primeiro, seno de x. Bom, seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, conforme está anotado lá no outro quadro, né? Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto, né, a x? Bom, primeiro vamos ver aqui os lados, né? Hipotenusa, que é o lado maior, né, oposto ao 90. Cateto, cateto. Bom, o cateto oposto a x, que é o cateto mais distante, é o 4, né? E a hipotenusa é 5. Então, o seno de x, ó, que é cateto oposto sobre hipotenusa, vai ser igual a 4 sobre 5. Acabou. Pronto, você calculou ali o seno de x. Final de história, para o seno de x. Né? O próximo item é cosseno de x. O que é cosseno? Cosseno sempre é cateto adjacente sobre hipotenusa. Está aqui o x. Quem é o cateto adjacente a x? É o 3. Quem é a hipotenusa? 5. Então, ó, o cosseno de x vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, 3 sobre 5, né? Adjacente, hipotenusa. Bem tranquilo, né? É só olhar para a figura e ver quem é quem. Tangente de x. A tangente de x é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a x? 4. Quem é o cateto adjacente a x? 3. Então, a tangente de x vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai ser 4 sobre 3. Então, eu fiz aqui o seno de x, o cosseno de x e a tangente de x. Eu olhei apenas para o ângulo x. Agora eu vou fazer, ó, seno de y, cosseno de y e tangente de y. Eu vou olhar somente para o ângulo y. Então, façamos isso. Ó. Seno de y.
seno de y é cateto oposto, né, sobre hipotenusa. Porque seno é sempre isso, gente. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Só que agora o meu ângulo é y. Então, seno de y, que vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, vai ser igual a 3 sobre 5. Ó. 3 sobre 5. Porque agora o cateto oposto ao ângulo é o 3. O y, eu estou olhando para o y agora, né? O cateto oposto a ele é o 3 e a hipotenusa é o 5. Cosseno de y. Cosseno de y é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é cateto adjacente a y? É o 4. E a hipotenusa é o 5. Então, vai ser igual a 4 sobre 5. Ok? E, por fim, tangente de y, que é cateto oposto, 3 sobre cateto adjacente, 4. Né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser igual a 3 sobre 4. Pronto. Fechou. Calculou os 3 itens aqui, né? Os 6 itens, perdão, né? Do nosso exemplo 1. É bem tranquilo. É só lembrar que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando isso, você faz tudo. Tá bom? Um exemplo 2 aqui, um pouco mais interessante. Sabendo-se que, tá ali o triângulo, seno de B é igual a 4/5, seno do ângulo B é igual a 4/5, determine o valor de x e y no triângulo retângulo abaixo. Muito bem, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro x, tá? A informação que eu tenho é que seno de B é 4/5, não é isso? Ó, até anotei aqui de novo. Mas o que é seno de B? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? X mais 1. Quem é a hipotenusa? 10. Então, o seno de B é x mais 1 sobre 10. Eu vou escrever isso. Ó. No lugar de seno de B, eu vou botar x mais 1, que é esse cateto oposto, sobre 10, que é a hipotenusa. Então, vai ficar assim. Ó. X mais 1 sobre 10 é igual a 4/5. Observe agora que eu tenho aqui uma expressão apenas com x, né? Uma equação apenas com x para descobrir. Aqui a gente sabe fazer, é só multiplicar cruzado, né? Cuidado aqui com a propriedade distributiva, né? 5 vezes x mais 1, com parênteses, é igual a 4 vezes 10, 40. Então, multiplicando aqui, 5 vezes x, 5x, e 5 vezes 1, 5. Cuidado aqui, tem que multiplicar os dois termos, né? Igual a 40. Passo 5 para o outro lado, nós sabemos fazer isso, né? 5x igual a 35. Dividindo 35 por 5, x igual a 7. Muito bem, então já temos o valor de x. X é 7. Vamos agora calcular o valor de y. Agora tem o seguinte aqui, né? Observe o seguinte. Se x é 7, né? Sendo x igual a 7, então esse lado AC vai ser igual a 7 mais 1, 8. Ó. AC vai ser igual a 8. Sendo x igual a 7, então AC é igual a 7 mais 1, né? 7 mais 1. AC é igual a 8. Logo, pelo teorema de Pitágoras, né? Relembrando o nosso teorema de Pitágoras, que nós já conhecemos, né? Ó, a hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O A, que é a hipotenusa, no caso é o 10. Né? Então, o que nós temos? Ó, 10 ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado, né? Esse 8 aqui é o AC, que é o cateto AC, né? 7 mais 1, 8. Igual a 8 quadrado mais y ao quadrado. Ó. Aí fica uma expressão somente em y. Bem tranquila de resolver. Ó. Então, ó, 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, né? Passa para o outro lado, diminui aquela história toda. 100 menos 64 igual a y ao quadrado. Então, y ao quadrado igual a 36. Para tirar o 2 daqui, faz raiz, né? Raiz quadrada de 36, então, y igual a 6. Então, aqui o meu problema está completamente resolvido. X igual a 7 e y igual a 6. Ok? Usando trigonometria e teorema de Pitágoras. Perfeito? Perfeito. Pessoal, mais uma vez, espero que tenha ficado joinha. E a lista está lá, hein? Para vocês treinarem.
a quem interessar, tá bom? E mais uma vez, ao final desse vídeo, eu peço novamente, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente nesse vídeo. E, acima de tudo, inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito a continuar aqui animados na produção de conteúdo matemático para todos os seguidores do nosso canal, que são os seguidores da matemática. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir até aqui. A gente se vê, então, no próximo vídeo.